Origem da vida, né? O assunto É, dessa semana. isso, a origem da vida. Então, galera, olha só. Eu acho legal a gente começar a falar um pouquinho da origem do universo, né, Antônio? Uhum. Então, ó, para vocês terem uma ideia, eu acho que a gente estima que o universo ele tenha cerca de 18 bilhões de anos. Muitos anos, galera. Se a gente começar a contar agora, a gente não termina. A gente morre e não termina de contar esses bilhões. Tá? Uhum. E aí a teoria mais aceita no meio científico para a origem do universo é o Big Bang. Vocês provavelmente já ouviram falar. E aí o Big Bang, ele se baseia principalmente na questão de que os planetas eles estão se afastando. Então, o que parece para a gente é que o universo ele está em expansão. Né? Então, o que essa teoria ela nos diz? Ela nos diz que, na verdade, muito provavelmente, tudo que a gente tem, todos os planetas, todas as galáxias, toda a matéria, estava formando um bloco único, formava um bloco único, que em algum momento explodiu e começou a se expandir e surgiram os planetas. Quer falar alguma É, coisa sobre isso, não, e é Antônio? interessante porque não é uma ideia muito contra-intuitiva, assim. Se você imagina que está se expandindo, se você faz um olhar retrospectivo, você vai imaginar que se está expandindo há tanto tempo e você estiver olhando ao contrário, você imagina que no princípio era tudo muito condensado, era tudo muito junto. Até que exista algum Isso. evento que faça aparecer. Acaba que não é uma teoria muito. É só você olhar o que está acontecendo agora e imaginar no início. Exatamente. Porque cálculos matemáticos provam, na verdade, né? Uhum. Que os planetas estão se afastando, que o universo está expandindo. Então, a gente tem provas matemáticas em relação a isso. Beleza, galera? E aí, o que é interessante também é que, embora o universo ele aparentemente tenha se formado há 18 bilhões de anos, a Terra ela é razoavelmente nova, se a gente for comparar, porque a Terra ela tem 4,5 bilhões de anos. Uhum. Tá? O nosso planeta ele tem 4,5 bilhões de anos, mas o mais curioso de todo é que, segundo os registros que a gente tem, registros fósseis, a vida, o primeiro indício de vida, ele data de 3,5 bilhões de anos. Então a gente tem aí, ó, 1 bilhão de anos, 1 bilhão É, de anos sem um, vida. um quarto do tempo da Terra não tinha vida. Né? Pois é muito tempo, né? E, assim, lógico, vida da forma que a gente espera que seja vida, né? Eu sempre fico meio assustada um pouco com essa. Assim, filosoficamente pensando, a gente sempre se refere em vida, na vida que a gente conhece como vida, né? Uhum. Formada por moléculas orgânicas, né? Baseada em carbono. 4,5 bilhões de anos, eu não sei se estão perguntando ali, 4,5 bilhões de anos a Terra, 3,5 bilhões de anos o primeiro registro fóssil. Uhum. Na verdade, Antônio, outro dia eu estava olhando que tem registros fósseis recentemente de 3,9 bilhões de anos. Não sei se você já chegou a ver alguma coisa sobre isso. E não, mas eu acredito, assim, se me falarem, porque esse tipo de coisa a gente só imagina que seja de 3,5, 3,6, porque foi o mais antigo que a gente achou, mas conforme a tecnologia avança, a gente consegue ter uma sensibilidade maior para detectar aqueles rastros que os organismos deixam. E aí, se encontrarem rastros mais antigos, faz todo sentido, totalmente coerente. Está sempre se reavaliando, Sempre né? mudando. É. É a ciência. Não, e Uhum. esse negócio de 3,9 é até interessante, porque o fóssil de 3,9 bilhões, na verdade, eram micro-organismos que a hipótese correta seria a hipótese autotrófica, porque eram justamente fósseis de micro-organismos em rochas localizadas nas profundezas, rochas terrosas, sabe? O que tudo indica Uhum. que Que eram seriam químicos micro-organismos sintetizantes. É. e Uhum. sintetizantes, mas a gente vai conversar isso um pouquinho mais para frente. Uhum. Beleza, galera? Então, o que é interessante para a gente até agora é isso, né? E fósseis de quê? Fósseis de micro-organismos, galera. Fósseis de procariontes. Os primeiros fósseis relatados são fósseis de É, procariontes. eu ia explicar, a Lisandra está perguntando, a Lisandra, ela é estudante de biologia. E aí, eu não sei se ela Ah, sabe que essa é uma live de estudantes de ciências naturais do ensino fundamental, do nono ano. Para ela também ficar contextualizada, assim, isso. sim, mas pode perguntar que é legal, que enriquece, Qualquer né? coisa. Pode perguntar qualquer coisa. Isso. E pode E aí, gente, acrescentar também, Lisandra. Se você tiver um outro dado, pode colocar aí também. É sim, sempre legal. bem-vindo. Viu, galera? Então seriam fósseis, na verdade, de procariontes. Se a gente for lembrar, a gente estudou no passado, procariontes
são células que não têm um núcleo delimitado por uma membrana, que não tem membrana nuclear, não tem carioteca. Né? O material genético está disperso no citoplasma, não tem organelas membranosas, esses são os procariontes, e o que tudo indica foram os primeiros seres vivos, né? As primeiras células formadas. Okay? Tem uma coisinha que eu queria acrescentar, porque eu acho que na aula de evidências evolutivas que eu já gravei, isso não aparece, que é o conceito de fóssil. Eu tenho medo de alguém pensar que a gente está achando a própria, como se fosse um micro-organismo petrificado, assim. O fóssil ele não precisa ser o micro-organismo mineralizado. Qualquer rastro que o organismo deixa já serve de evidência e já é chamado fóssil. Então, fóssil é qualquer vestígio de um organismo preservado ao longo do tempo. Então, se a gente estiver achando bolhas, e você imaginar que essas bolhas saíram da emissão de alguns gases de micro-organismos, essas impressõezinhas, essas bolhas servem como evidência, servem como fósseis. E é exatamente isso, na verdade, que foi encontrado. Quando eu falei do fóssil de 3,9 bilhões de anos, na verdade, foram esses tipos de evidências. Foram evidências do metabolismo de micro-organismos presentes naquelas rochas sedimentares. Foram isso que eles observaram. Tá? Não foi o micro-organismo em si, não, tá, galera? Então, assim, fóssil, pegada é fóssil, pintura, né, é fóssil, tudo isso são indícios que alguma atividade, alguma vida ocorreu naquela ocasião. Beleza? Então tá. E aí, o que acontece? Aí o que é interessante é a gente imaginar que essa ideia de como surgiu a vida ela é muito antiga. Então é antiga, o homem, né, ele sempre quis saber como é que surgiu a vida. E eu acho que os primeiros indícios estão lá para 300, 400 anos antes de Cristo, quando Aristóteles, né? Aristóteles começa a falar, a pensar sobre o assunto. Quer falar sobre isso, Antônio? Não, eu só queria remarcar, porque quando a gente fala quando a gente recapitula a história dos pensamentos sobre hereditariedade, e quando a gente também pensa sobre se as espécies mudam ou não mudam, ou isso de onde que surgiram, sempre é Aristóteles que começa a retrospectiva histórica. Assim, ele começou porque ele era uma pessoa muito influente, né? E aí acabava que ele deixou muita coisa registrada. E aí hoje a gente sempre... E ele falava sobre tudo, assim, se quem for ver em química o átomo, a astronomia, tem sempre um pensamento de Aristóteles iniciando aquele assunto. E eu imagino que outras pessoas pensaram coisas anteriormente, mas não deixaram registrados, ou talvez o registro não sobreviveu até hoje, assim. Mas por que Aristóteles... Ou não eram pessoas influentes, né, Antônio? O pessoal ignorou o que aconteceu. Exatamente. Demais. Tá? E aí, galera, o que Aristóteles ele fez? Na verdade, o Aristóteles ele fez algumas observações com alguns animais, como em guias de água doce, e aí ele não achava nesses animais nenhum vestígio de órgãos sexuais, sistema reprodutor, ele não achava ovos, as guias não botavam ovos. Então, o que ele pensou? Ele pensou que, na verdade, aquele animal ele surgia no fundo do rio, sei lá da onde, surgia do nada, surgia espontaneamente. E aí que começa, então, a primeira hipótese em relação ao surgimento da vida, que foi aceita por muitos e muitos anos, por muitos pesquisadores, pensadores, até meados do século XIX, ela ainda estava aí vigente, que é a hipótese da abiogênese. A biogênese, só para lembrar, tá, galera? Bio é vida e o prefixo é uma negação. E aí, o que a hipótese da biogênese, ou geração espontânea, ela dizia? Ela dizia que os seres vivos, eles surgiam de matérias não vivas, de matéria inanimada. Da gente hoje soa ridículo, mas por muitos e muitos anos foi muito aceito por pessoas muito, muito influentes. Por pessoas, né, Antônio? Muito reconhecidas na ciência. E aceitaram por muito tempo essa hipótese, tá? E a hipótese da biogênese, ela tinha uma força, e tem um cara muito legal, né? Assim, o experimento, eu acho muito interessante, que é o Helmut. Conta aí o que o Helmut fez, Antônio. Então, toda vez que a gente fala, dá vontade de rir, porque olhando hoje, parece muito ridículo. Porque ele fez uma receita para produzir rato e barata. E a receita era você deixar um tecido suado, impregnado de suor e tal, com grãozinhos de trigo num canto. Aí, olha que isso é muito interessante para você pensar a ideia de ciência mesmo. Assim, ele tinha que estar num canto escuro e sem a presença de ninguém. Então você não podia ficar lá olhando. Você tinha que ir embora e depois voltar para ver.
Se você ficasse lá olhando, aí não ia nascer, não. Tinha que Não ser funcionava. isolado. É. E é engraçado porque essa discussão sobre biogênese e abiogênese, ela é ela vai evoluindo junto com a ciência mesmo. Porque até hoje a gente pensa, por que que o Van Helmont ele não fez um experimento? Por que que ele não fez essa receita dentro de uma gradezinha? Para ver se o rato aparecia dentro da grade ou do lado de fora, sabe? Exatamente. Ele simplesmente ignorou um ponto muito importante da ciência, né? Que é a parte dele imaginar do controle. Na verdade, ele ter controle do experimento. Porque nós cientistas, a gente pensa em todo o experimento que ele tem que ter todos os controles possíveis. E um controle para a gente hoje, óbvio, é ele imaginar que podia ter rato vindo do meio de fora, então ele tinha que evitar isso. Né? E ele não fez. Mas ele publicou essa receita. A receita fez sucesso na época. Uhum. Eu também fico imaginando por que que alguém ia querer fazer rato, assim. Por que que alguém ia querer... Eu também sei essa onda. Não, o que é curioso da biogênese é justamente isso. Já reparou que eles sempre fazem bichos nojentos? Uhum. Nunca vi uma receita para fazer cachorro. Nunca vi uma receita para fazer coisas bonitinhas. Era só passarinho. receita para fazer receita para fazer sapo. Uhum. Mas assim, coisa bonitinha não tinha, tá? Mas é sério, galera. O pessoal, então, eles acreditavam nisso. Eles acreditavam que de alimentos em decomposição surgiam moscas. Eles acreditavam que no lodo surgiam sapos. Que pedaços de troncos de âmbar no pântano viravam jacaré. Tá? Uhum. Então, eles acreditavam nisso. Beleza? E aí, eis que surge um camarada muito importante para tentar reverter essa ideia, que foi Redi. Né? Eu não sei falar. Como é que é, Antônia? Redi? Francesco Redi. Como é que é? É Red ou Redi? Eu não sei. Red. Red? A Bia tá aqui do lado, a Bia fala italiano, ela diz que é Red. Assim, ela não fala ótimo. Red, ela fala Red. Mas a sílaba forte é a primeira, ela disse. Tá, beleza. E aí, conte aí do Red. Aí ele fez aquilo que faltou no Van Helmont, assim, ele fez um experimento que tinha, de fato, um controle e tal. E eu acho que até a comunidade científica estava um pouco mais afinada na época e ainda cobrou dele. Então, o que que ele pensou? Ele deixou um pedacinho de carne no frasco aberto e um pedacinho de carne no frasco tampado. Se a abiogênese fosse verdade, teria mosca nos dois frascos, porque a mosca nascia da própria carne. Mas o que aconteceu de fato é que no frasco que ficou aberto, tinha mosca. No frasco que ficou fechado, não tinha. Só que aí contestaram, né, o experimento. Contestaram, porque falaram que a força vital não teve acesso, porque eles acreditavam que o ar era importantíssimo para o surgimento espontâneo de seres, né? Tinha que ter contato com o ar. A força vital estava presente no ar. Isso, a larvinha da mosca foi sufocada, né? Exatamente. Pra galera que tá perguntando de Oparin Haldane, a gente vai falar mais pra frente. Vai chegar lá, galera. Mas então, aí eles contestaram, mas aí ele fez uma contraprova, ele fez um outro experimento. E que ele fez? Uhum. Então, aí... Ixi, caiu? Como tinha que ter... Não. Caiu? Não. Então, como as pessoas falaram que você não pode tampar, porque senão a força vital não tem acesso, ou sufoca a larvinha antes dela nascer, aí ele pensou em colocar uma rede. Eu sempre penso nesse trocadilho com o nome dele e a rede, sabe? Assim, sempre me vem na cabeça. Aí, sempre, não tem como. Aí ele colocou mesmo uma redinha ali cobrindo, de forma que o ar passasse, mas que a mosca adulta não conseguisse atravessar para colocar os ovos lá dentro. E aí o resultado foi exatamente o mesmo de quando estava tampado. Exatamente, não houve surgimento de larvas. E aí ele conseguiu, assim, para mim ficou muito claro com esse experimento dele, que na verdade a larva ela não surgia da carne em putrefação lá. Na verdade, era a mosca que pousava na carne, botava os ovinhos começavam eles eclodiam, as larvinhas se alimentavam da carninha e pronto. Aí surgiam as moscas, né? Só que ele deu um azar danado, porque nessa época Van Leeuwenhoek descobriu os micro-organismos. Na verdade, não é que ele descobriu, né? Porque ele observou pela primeira vez seres muito pequenininhos, que ele chamou de animáculos na ocasião, inclusive, porque ele achava que pareciam animais, já que alguns desses seres eles se moviam, né? Uhum. E aí ele... pode falar.
Não, era só isso. Eu só ia lembrar eles que esse foi o mesmo holandês que também visualizou os espermatozoides pela primeira vez, porque a gente falou isso na retrospectiva de hereditariedade lá. É, exatamente. É porque, na verdade, ele era um ótimo poledor de lentes. Ele tinha como hobby fazer lentes como ninguém. Gente, as lentes dele eram maravilhosas. E aí ele fazia uns microscópios super rudimentares, mas que tinham um aumento de até 300 vezes. Então, assim, eram microscópios muito potentes para aquela época. Uhum. E ele foi o primeiro que visualizou micro-organismos, embora ele não soubesse o que ele estava visualizando. Hoje, se a gente analisa os desenhos que ele publicou na época, é muito claro que ele estava observando micro-organismos pela forma dos desenhos, né, que ele fez, que são clássicos de bactérias, de protozoários, onde a gente observa isso muito claramente. E aí que a galera pensou, né? Nossa, mas esses seres tão pequenininhos, esses seres com certeza surgem do nada. Não é possível, né? Uhum. Eles com certeza geram, ocorrem por geração espontânea. E aí deu força novamente para a geração espontânea, para a biogênese. E aí a gente entra num momento muito interessante, que é um embate na ciência entre dois pesquisadores, Uhum. que eu acho muito legal. Na verdade, quem começa é, como é que é? Needham, é inglês, né? Uhum. E aí, conta aí, Antônio. Pois Ela pode é. falar. Então, a ideia começou a galera ferver caldo. Aí vai ter uma ferveção de caldo durante uns 200 anos, assim, né? De gente fervendo caldo. Porque aí ele pensava assim, ó, em vez de fazer o experimento com carne, fazia o experimento com caldo, que aí ficava mais fácil de você visualizar os micro-organismos lá. Então você fazia um caldo nutritivo e esperava, você olhava lá o caldo nutritivo e tudo, você podia ferver e ver que a fervura matava os micro-organismos lá. E aí tinha uma ideia de você ferver meio que tampado, para evitar que Uhum. os micro-organismos venham de fora. E aí ele fervia ele tampado. A princípio, você pensa assim, ó, se você tem micro-organismo dentro do caldo, você tampa e você ferve, você conseguiu matar o micro-organismo que já estava no caldo e conseguiu evitar que outros micro-organismos viessem de fora. Se aparecer micro-organismo no caldo agora, com ele tampado, é porque o micro-organismo veio do próprio caldo. Pois é. Era a hipótese deles, né? Na verdade, eu quero fazer uma observação. Eu, como microbiologista, na verdade, galera, hoje a gente sabe que existem micro-organismos que sobrevivem até 20 horas de fervura. Existem estruturas bacterianas, que são os endosporos ou endósporos, que são extremamente resistentes. Mas, bom, independente, só para comentar então, né, Uhum. Needham, ele fez isso, ele aqueceu esse caldo nutritivo por cerca de meia hora, pelo menos até onde eu vi. E aí, posteriormente, ele tampou com rolha, mas ele observou crescimento de micro-organismos mesmo assim. E aí a gente tem dois problemas aqui metodológicos, se a gente for pensar. Primeiro é o tempo de aquecimento. Porque, olha só, a gente precisa de 20 horas para esterilizar, de fato, um meio líquido por fervura. 20 horas, pelo menos, de fervura. Então, assim, ele não esterilizou. O que é esterilizar? Esterilizar é matar todas as formas de vida. Hoje a gente tem esse conhecimento, óbvio que na época eles não tinham. E aí ele observou esse crescimento de micro-organismos e ele supôs que, na verdade, aqueles micro-organismos surgiram do nada. Surgiram do meio. Só que aí vem um italiano, Spallanzani, e ele contesta esse experimento. E aí o que ele faz? Ele justamente ferve por mais tempo, ele mantém mais tempo o caldo lá fervendo, e além dele fechar com uma rolha, ele lacrou o frasco com o próprio vidro, né? Ele derreteu o vidro e lacrou para impedir de fato a entrada de micro-organismos do meio externo. E ele não viu o crescimento. Só que Needham virou para Spallanzani e falou que, na verdade, o que ele fez? Ele destruiu a força vital. Então, sempre o problema era a tal força vital. Needham fala para Spallanzani que, na verdade, por ele ter aquecido demais, ele destruiu a força vital. E Spallanzani, então, quebra o frasco, e quando ele quebrou o frasco, ele permitiu a entrada de micro-organismos do ar, contaminaram aquele meio e houve crescimento. E ele, aí, com esse crescimento, ele fala, viu, eu não destruí a força vital. Não tem essa. Está crescendo agora. Por quê? Porque entrou em contato com o ar. Veio de fora. Só que aí fica nesse impasse, né? Eles ficam nessa Porque briguinha o aí. Needham também pensava assim, agora que você quebrou o vaso, agora sim a força vital tem acesso ao caldo, e agora sim o caldo pode fazer surgir organismo.
Exatamente. Tá? E aí, só que aí, que é legal, conta aí essa história, que essa história você que me contou, que eu não sabia, que é do Apert, Nicolas Apert. Nicolas Appert. É porque isso, eu acho essa história muito boa. É porque essa discussão ela durou muito tempo, ela atravessou os séculos, né? E aí a gente está agora mais ou menos na época da Revolução Industrial, o surgimento dos grandes industriais e tal. E olha que legal, você tem uma pessoa que acha que o micro-organismo vem do caldo. Uma outra pessoa que acha que ele vem do ar. A primeira pessoa diz que tem que ferver pouquinho, que se ferver demais mata a força vital. E aí não vai crescer nada. O outro fala que você tem que ferver muito, para garantir que matou tudo que está lá dentro. Só que olha que interessante, os dois concordam que se você ferver por tempo suficiente um caldo nutritivo tampado, não vai sair micro-organismo. E aí você tem imagina, você tem um biogenista, um abiogenista, e aí imagina que aparece um capitalista do outro lado, olhando para as duas coisas pensando assim, eu não sei quem está certo, mas o que eu entendi é que se você ferver por tempo suficiente alguma coisa tampada, então não vai estragar. Aí os dois falaram, não vai estragar. Aí ele inventou a indústria de conserva. Quer dizer, ele conseguiu lucrar com uma discussão que estava acontecendo. Pois é. Então, aí o que ele fazia, pelo que eu fui ver, ele botava, em princípio, era em vidro, né? Na época não era em lata, era em vidro. Ele colocava o alimento em vidro e colocava num banho-maria, fervendo por um período longo e, consequentemente, matava grande parte dos micro-organismos. E, com isso, matando grande parte dos micro-organismos, ele aumenta o que a gente chama de tempo de prateleira. Ele prolonga a vida do alimento por mais tempo, né? Muito, a sacada dele é muito boa. Muito boa. Aí depois... Não, é que as pessoas ficam perguntando por que é importante entender a história da ciência. Isso é uma das coisas, você pode lucrar com elas, claro, se você for atento. Com certeza. Pasteur surge depois, a gente vai falar de pasteurização mais pra frente. Daqui a pouco, na verdade, Pasteur surge agora, né? Porque o que acontece? Em 1860, mais ou menos, a Academia Francesa de Ciências, sei lá como é que chama, ela resolve fazer um concurso para provar que a biogênese estava certa. Para encerrar de vez a discussão, né? Para encerrar de vez a discussão, E aí Pasteur, ele é o único a se inscrever nesse concurso. E ele faz um experimento razoavelmente similar aos experimentos de Nittinger e Spallanzani, porque ele usa também um meio nutritivo. Só que a grande sacada dele é que ele usa agora um frasco diferente. Ele usa um frasco com pescoço comprido e torto, tipo um formato de pescoço de cisne, que a gente chama, né? E aí, o que ele faz? Ele ferve, então, o meio, e esse meio, quando ele vai se fervendo, ele vai matando os micro-organismos que já estavam presentes no meio, naturalmente, e a evaporação faz com que o vapor ele vá condensando e gotículas de água, posteriormente, após o resfriamento, elas ficam ali naquele pescoço fininho, que forma uma espécie de filtro. Impede que os micro-organismos acessem o meio, de fora para dentro, né? E aí, o que acontece? Os micro-organismos eles estão barrados nesse filtro de gotículas de água e não entram dentro do frasco mesmo, e não contaminam aquele meio de cultura, aquele meio nutritivo. Ou seja, ele não verifica o crescimento. E ele, gente, ficou por muito tempo. Na verdade, existe uma réplica que fica sendo exposta, está sendo no Museu de Pasteur, está exposta. Eu não sei por quanto tempo e fica lá sem haver contaminação nenhuma, beleza? E aí ele prova com isso que, de fato, os seres não surgem do nada. O que a gente estava observando era a contaminação de micro-organismos que vinham do meio de fora. Tanto que quando ele quebra o frasco, né? Quando ele quebra o pescoço do frasco, ele permite a entrada dos micro-organismos do ar, consequentemente a contaminação do meio. E aí meio que encerra essa discussão, né? Porque o experimento é muito bem feito, né? Parece que ele viu a discussão inteira e ficava pensando assim, como é que eu deixo o ar entrar sem o micro-organismo entrar junto? Porque isso é muito difícil. Como é que você faz um filtro de micro-organismo que você tem que deixar o ar passar para não ter aquele argumento da força vital e tal, mas o micro-organismo não pode entrar junto. E a ideia do pescoço de cisne foi sensacional. Brilhante. E o legal é que ele ainda fez um conjunto grande, então ele tinha uma amostra grande e ele quebra o pescoço só de metade. E ele vê que essa metade estraga e a outra metade não estraga. E aí não tem como refutar. Isso é um controle de um experimento, né? Porque isso é um experimento bem feito. Exatamente.
tão bem feito que até hoje, né, a gente tem isso como uma das grandes provas da biogênese, né? Que um ser vivo ele só é formado a partir de outro ser vivo. E o legal também ainda do Pasteur é que parece que ele entendeu a discussão inteira, ele viu a história da ciência acontecendo e ele inclusive aprendeu com o Appert, que era o capitalista, né? Porque além de ganhar, ele ganhou o prêmio da Academia Francesa de Ciência e investiu esse prêmio em industrializar esse método dele, que é o que a gente chama de pasteurização hoje, né? Exatamente. Galera, para quem não lembra, a pasteurização é um método onde a gente usa o aquecimento para diminuir a quantidade de micro-organismos. Então, a pasteurização clássica da época de Pasteur mesmo, ele aquecia por cerca de 50 e não sei quantos graus, por um período razoavelmente curto, poucos minutos. E isso fazia com que a maioria dos micro-organismos que causam deterioração de alimentos, que estragam alimentos, esses micro-organismos, ou que causam doença também, esses micro-organismos eles eram destruídos. Não são todos. Por isso que a pasteurização clássica, mesmo pós-pasteurização, é aquela pasteurização do leite de saquinho, ela é a pasteurização clássica. E a gente tem que manter na geladeira resfriando, porque ele não chega a destruir todos os micro-organismos. Diminui muito a quantidade, e aí, associando isso com baixas temperaturas, temperatura de geladeira, a gente diminui muito o crescimento dos micro-organismos e aumenta a temperatura de prateleira do alimento. E ao mesmo tempo não muda as propriedades, né? Não deixa o material cozido com gosto de cozido. Não muda o gosto, exatamente. E aí o que é legal também, galera, é que o leite hoje de caixinha, que é o UHT, na verdade não é a pasteurização clássica. O HT é Ultra High Temperature. Eu não sei falar em inglês, não. Ultra High Temperature. Né? Que é um processo similar, meio que baseado na pasteurização, só que a gente agora aquece a uma temperatura muito mais alta por segundos, por um tempo muito curto. E esse sim, ele mata todas as formas de vida, tanto que a gente mantém fora da geladeira o leite de caixinha. Essa é a diferença, porque agora sim a gente acaba com todos. A gente só vai manter na geladeira depois que a gente abre, justamente porque a gente expõe o leite ao ar, a contaminação. Beleza? E aí a gente termina essa discussão e agora a gente sabe que a biogênese é que está correta, certo? Mas aí surge a grande questão, beleza. A gente sabe que todo ser vivo vem de um outro ser vivo. Como é que veio o primeiro ser vivo? Esse é o problema. Como é que veio? A gente tem várias teorias, né? A teoria mais antiga, eu não sei se é a mais antiga, mas que é uma das mais antigas com certeza, é o criacionismo. O criacionismo a gente não vai discutir profundamente, até porque a nossa área é ciência, mas o criacionismo ele diz que a vida ela surgiu a partir do divino, né? De uma entidade divina que criou todas as formas de vida e tal. E aí é a parte religiosa, a parte da fé. Nosso objetivo aqui é discutir ciência. Então a gente vai pular um pouquinho o criacionismo. Até porque assim, a gente tem que procurar uma explicação natural. As explicações sobrenaturais, elas não servem para a ciência, porque senão você pode encaixar ela em tudo e você não explica nada. Não precisa mais explicar nada. O legal é isso, assim. Por mais que as pessoas acreditam no sobrenatural, tem que ter um meio natural para as coisas acontecerem. E essa é a busca do cientista. E muitas vezes não é excludente. Se engana quem acha que é excludente, porque eu tenho vários amigos cientistas que têm a religiosidade deles. É o que mais tem. Não é uma coisa completamente excludente, não, tá, galera? Não existe. Mas tá, aí tem uma outra teoria que eu acho muito interessante, panspermia. Você não gosta? Eu acho ela tão fofinha. Então, eu acho que ela é uma hipótese, assim. Ela é uma hipótese, inclusive, hipótese natural. Ela não envolve o sobrenatural. Então, ela é uma hipótese que pode ser considerada cientificamente. O interessante que eu acho dela é que toda vez que você coloca, até para encontrar foto, você bota panspermia no Google Imagens, sempre vai ter um ET no meio, assim. Ela sempre é meio caricata, estereotipada, sabe? E não precisava ser, assim. Ela podia... Imagina, se você imaginar que as bases da vida vieram do lado de fora da Terra e tal, não precisava ser uma coisa tão cheia de piadinha no meio, assim, né? Mas é difícil. Você já encontrou uma foto para colocar no slide que não tem um ET, uma carinha do ET? É difícil. Não, a galera tá aqui, ó. A panspermia diz que, na verdade, a vida na Terra ela surgiu a partir do extraterreno. Então, foram, por exemplo,
poeiras cósmicas ou meteoritos, meteoritos que trouxeram formas de vida para nossa para a Terra, né? E muito provavelmente micro-organismos. Só que assim, o que eu acho interessante é que ela tenta explicar como surgiu a vida na Terra, mas ela não explica de fato como surgiu a vida. Porque em algum Não é, lugar ela só. né, surgiram. Exatamente. Ela só muda a dúvida para outro lugar, assim. Pega a dúvida daqui e bota em algum outro lugar. Exatamente. Agora não é mais culpa nossa, galera. Agora é problema de Marte. É, Beleza? Não, mas aí, o que eu acho legal da panspermia, na verdade, é que existem alguns fósseis também, os registros fósseis em meteoritos de micro-organismos. E existem, assim, hoje a gente sabe que existem micro-organismos extremamente resistentes. E a NASA, ela estuda, a NASA faz estudos em relação a isso, a micro-organismos presentes aí, sei lá, em outros planetas ou tem. não sei aonde. E É, tem relato. e tem Então um não é ramo uma, da biologia que chama exobiologia, e é um ramo sério, assim, não é não uma é coisa absurda. Tem muita gente que pseudociência. faz É. piadinha e tal, mas, cara, não é absurdo. Não é. Uhum, Para mim, como cientista, não é. uhum. Mas, bom, mas ela não é, de fato, a hipótese que é a mais aceita na comunidade científica. A hipótese mais aceita é a hipótese da evolução química ou evolução molecular, né? E aí, quer falar sobre? Estou falando Então, demais. ela é uma hipótese natural, aí você já tira o criacionismo, de surgimento da vida na Terra, aí você tira a panspermia, então ela acaba que é a hipótese majoritária, né? A corrente, a maioria dos cientistas da comunidade científica acaba procurando uma maneira de você encontrar uma explicação para o surgimento da vida na Terra, e aí ela foi a resposta. E ela é uma resposta muito bem elaborada também, feita inclusive a muitas mãos, né? Porque até quando a gente estava falando essa retrospectiva, até Pasteur, a ciência era um trabalho bem individual. É bem É. cada pessoa trabalhando Aham. sozinha e tal, naquele estereótipo de cientista isolado, enclausurado e tal. E agora a gente vai perceber que nessas hipóteses para a origem molecular da vida no planeta Terra, aí começa a aparecer cientistas estudando a mesma coisa em lugares separados ou fazendo parceria. E isso é interessante, isso já é uma amostra de que a gente já está numa ciência mais contemporânea. Exatamente, que é a realidade nossa hoje, né? Na Uhum. verdade. O que é mais comum é a gente ter vários grupos trabalhando com trabalhos similares, né? Ou buscando uma mesma resposta. E aí a gente tem, então, que na verdade surgem dois grandes cientistas, que é o Russell Parin, é em inglês, né? Haldane, né? O Haldane em inglês, é. Uhum. E aí o que eles pensam? Eles pensam que, na verdade, as condições da atmosfera primitiva que permitiram o surgimento de vida na Terra, e o que é engraçado é que eles assumem que a primeira forma de vida ela se formou por abiogênese. Isso que eu acho interessante. De uma certa Sim. forma, eles assumem assim, que a primeira forma de vida, ela provavelmente surgiu de matéria inanimada, mas foi numa condição muito específica, que hoje a gente não teria essa condição, talvez, É. né? E que demorou 1 bilhão de anos, né? Não é a mesma biogênese do Van Helmont, assim, aquela do... Exatamente. Não é Isso não 21 se dias para compara. não é um É, 21 dias para fazer um rato, né? não. Então, na verdade, são bilhões de anos, sei lá, milhões de anos. E aí, o que eles propõem? Eles propõem que as condições da vida eram muito... da atmosfera, desculpa, na Terra, eram muito específicas. Como, por exemplo, os gases que eram presentes. Como, a gente não tinha oxigênio, baixíssima concentração, quase nada de oxigênio. A gente tinha era metano, a gente tinha era amônia, Uhum. Gás hidrogênio. gás de hidrogênio, isso, vapor de água. E aí o que é interessante é a gente notar que os principais átomos formadores de moléculas orgânicas, eles estão presentes nessas moléculas inorgânicas, que é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. São os principais átomos formadores das moléculas orgânicas. Quem são as moléculas orgânicas? Lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, a base deles são esses átomos, né? Uhum. E aí, Eu só fico com medo de alguém... Eu levei uma bronca uma vez de um professor de química, porque eu tinha falado dos compostos inorgânicos e tal, da atmosfera primitiva, e aí tem o metano, né? E aí a química... a química, ela trata... Eu levei uma bronca uma vez por conta disso, porque a gente pensa... Biólogo pensa
substância orgânica como as biomoléculas, né? Lipídio, proteína, isso. Mas os químicos têm uma outra definição. E aí acaba... Exatamente. E aí, quando a gente dá essa aula para o ensino médio, isso pode gerar um erro numa questão. O aluno pode escutar isso na aula de biologia e errar uma questão de química. Então, só para a gente deixar claro que a gente está falando de substância bem simples e as biomoléculas, assim, para não... Exatamente. E aí, o que eles sugerem? Eles sugerem que essas substâncias simples, esses compostos simples, eles reagiram entre si e eles formaram moléculas, compostos orgânicos, compostos mais complexos. E essas reações, elas se deram principalmente por conta da energia que tinha, tanto de radiação ultravioleta excessiva, porque a gente não tinha camada de ozônio, quanto pelas quedas constantes de descargas elétricas, né? Então, toda essa situação, imagina, temperaturas altas, a gente sabe que quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação das moléculas, então isso favorece a interação entre elas. Então, todas aquelas condições eram propícias para fazer com que as moléculas elas aumentassem a chance de elas reagirem entre si. E aí essas moléculas reagindo, esses compostos, né, reagindo, teriam formado as moléculas orgânicas, que posteriormente foram reagindo, se agrupando, até formar o primeiro ser. Certo? Mais ou menos por aí, né? Exatamente. Mas assim, eu fico com medo das pessoas acharem que isso está numa escala de tempo curta. Isso demoraria muito tempo. A gente viu que 1 bilhão da idade da Terra foi sem vida. Então, é um quarto do tempo da Terra para que isso acontecesse. Exatamente. Porque acho engraçado que a galera fala, então por que a gente não faz isso em laboratório, não recria isso? Porque não é assim, né, galera? Além de ter o acaso todo das reações entre as moléculas, tem o processo tempo, que é extremamente importante. E mesmo assim na verdade, as né? moléculas tentaram. Reproduzir então, no aí que a gente laboratório. vem, né? E conseguiram em partes, né? Parcialmente. Ninguém esperava. Seria muito estranho se aparecesse um ser vivo ali, num experimento de alguns anos. De uma isso ia ser semana, esquisito. né? Mas assim, pelo que eu vi, então, aí agora a gente vai falar do experimento de Miller, né? Stanley Miller. E ele deixou por uma semana um sistema, que era um sistema que simulava as condições da Terra primitiva. E pelo que eu vi, aproximadamente em uma semana, ele conseguiu produzir, né, nesse sistema dele, aminoácidos. Então ele fez lá um sistema, ele colocava os gases que a gente acredita que tinham na atmosfera primitiva, altas temperaturas, ele colocou eletrodos, dando continuamente descargas elétricas nesses gases, e aí ele conseguiu obter aminoácidos. E se a gente lembrar, os aminoácidos são os compostos, as moléculas base da formação das proteínas, e a proteína é a molécula base da vida. Né? Tipo isso. Exatamente. Tá? Aí, só uma coisa que eu acho legal a gente lembrar que, na verdade, o Oparin, ele sugere que que as moléculas orgânicas, quando elas foram se agrupando, elas foram formando coacervados. E muita gente acha que o coacervado já é um ser vivo. Ele não é um ser vivo ainda. Ele é um ser pré-vida. Na verdade, ele é um aglomerado de moléculas orgânicas, principalmente proteínas, envolto por uma camada de água. Não tem nem membrana ainda, lipídica, nada disso. Beleza, galera? E aí a gente tem essa hipótese que foi corroborada com os experimentos de Miller. Certo? E eu estava vendo recentemente esse experimento de Urey e Miller, ele seguiu rodando, né? Alguns anos depois. E aí parece, eu tenho que confirmar qual é o artigo e tal, porque a gente acaba vendo nessas revistas de divulgação científica, que eles conseguiram peptídeos já. Conseguiram que esses aminoácidos se agrupassem. Não uma proteína, porque a proteína tem muitos aminoácidos. Mas peptídeos, assim. Conseguiram alguns grupinhos. Então, de fato, a gente já consegue produzir aminoácido a partir daquelas condições da atmosfera primitiva e conseguir que esses aminoácidos consigam formar ligação peptídica, o que reforça, o que é mais um indício de que talvez essa hipótese ganha força. Não tem jeito, é mais uma evidência, né? Com certeza, com certeza. Aí a Helena está fazendo uma pergunta ali se os primeiros seres vivos eram heterotrópicos. É exatamente isso que a gente vai discutir agora. A Helena dessas parece que foi contratada, né? Parece que a gente deu o script da live para ela poder ir adiantando a gente. Que é exatamente o que a gente ia falar agora. Exatamente o que a gente vai falar agora. Chegou na hora certa. Porque o que acontece? Depois que a gente chega bom, a gente já sabe que
O ser vivo ele é formado a partir de outro ser vivo, com exceção do primeiro ser vivo, que depois de bilhões de anos foi formado a partir da evolução química, que a gente já comentou, tá? Mas aí a nossa outra questão é o que eles comem, como eles vivem, onde eles vivem, o que eles comem, né? E como é que eles obtinham energia, principalmente. Porque a energia ela é fundamental para todos os processos biológicos. E aí a gente tem duas hipóteses, que é a hipótese heterotrófica e a hipótese autotrófica. Só para clarear, heterotrófico é um ser que ele se alimenta, ele obtém alimento do meio externo. Ele não produz, ele não fabrica seu alimento. Nós somos seres heterotróficos, os animais são heterotróficos. Enquanto que os seres autotróficos, eles produzem, eles fabricam seu próprio alimento, como um exemplo clássico que são as plantas, né? Que elas fabricam seu próprio alimento. E aí a gente tem essas duas hipóteses. Se o primeiro ser vivo, se a primeira célula lá originada, ela era heterotrófica ou autotrófica. Helena, para te responder, até pouco tempo atrás, a hipótese com certeza mais aceita era a heterotrófica. Então a heterotrófica ela vinha com muita força, muita força, muita força, só que agora a gente tem alguns indícios, algumas descobertas que deu força para a hipótese autotrófica também. Então, eu não sei te responder. Eu não posso, desculpa, te responder se os primeiros seres vivos eram heterotróficos. O que eu posso te falar é das duas hipóteses. Não é não, Antônio? Exatamente. Ainda está... enfim, é como se a gente estivesse vivendo na época do que o pessoal discutia biogênese ou abiogênese. A gente não tem resposta fechada para isso. A segunda pergunta que ela fez, a gente tem. Porque ela pergunta se eles eram anaeróbios ou aeróbios. Com certeza, essa com certeza, assim, para a gente é muito claro que eles eram anaeróbios. Por quê? Porque na Terra, nos primeiros fósseis que a gente tem registro, a gente não tinha uma concentração alta de oxigênio na Terra. A gente não tinha acúmulo de oxigênio. Então, não tinha oxigênio, logo eles eram anaeróbios. E aí a questão é, será que eles eram anaeróbios fermentadores? Porque se eles são anaeróbios fermentadores, a fermentação é um processo onde ele obtém o alimento do meio, glicose, e ele produz gás carbônico, no caso, um álcool, tá? E energia. E se ele for um anaeróbio fermentador, significa que a hipótese heterotrófica estaria certa. Mas existe a hipótese autotrófica, que diz que ele pode ser um anaeróbio autotrófico quimiosintetizante. Quimiosintetizante porque ele obteria energia a partir de oxidação de compostos, de moléculas. Ele obtinha a sua energia a partir de oxidação de alguns compostos, e essa energia era utilizada para a produção do seu próprio alimento. Por isso que ele era autotrófico, tá? Então ele oxidava compostos, obtinha energia. Olha só, ele não obtinha energia do ar, do sol. Ele não fazia fotossíntese, ele fazia quimiossíntese. A Mariana está perguntando. É que a Mariana, ela tá perguntando o que é o conceito de aeróbico e anaeróbico. Ai, desculpa! Responde aí, Antônio. Então, é porque esse termo, aeróbico e anaeróbico, ele tá na nossa atividade física. Isso, tá me escutando? Travou? Não. Tá travando. Tá tudo certo? Tá travando o seu. Tá. Tá dando umas cortadas. Não. Fala aí, deixa eu ver. Tudo bem, não tem problema não. E agora? Melhorou? Pronto? Agora foi. Ah, sim. Então, quando você vai fazer, por exemplo, um exercício aeróbico, é aquele exercício que tem um alto consumo de oxigênio. Né? A ideia de aeróbico, na etimologia está ligado a ar, mas não é ar, só é oxigênio. Oxigênio. Exatamente, é só o componente do ar que a gente mais se preocupa com ele. Então, quando a gente fala de organismos aeróbicos, são aqueles que obtêm energia pela oxidação de alguns compostos orgânicos usando o oxigênio. E o anaeróbico é aquele que obtém energia fazendo uma outra reação química que não use o oxigênio. Então, como os fósseis dos primeiros seres vivos, eles são encontrados em uma época que é anterior ao oxigênio na atmosfera, então a gente sabe que já existia vida antes de ter oxigênio. Então, os primeiros seres vivos precisavam ser anaeróbicos. Isso. Aí, se a gente for discutir assim, ó, a teoria a hipótese heterotrófica,
A hipótese heterotrófica, então, ela diz que os primeiros seres vivos eles eram anaeróbios, eles faziam um processo chamado fermentação, que era o processo pelo qual eles obtinham energia deles, tá? Eles não usavam oxigênio, eles faziam a fermentação, então eles quebravam o açúcar, produziam álcool, mas o que é interessante é que eles produziam gás carbônico. Então, consequentemente, se os primeiros seres vivos eles eram fermentadores, imagina, uma galera de fermentadores fazendo esse processo causou um acúmulo de gás carbônico na atmosfera. E esse acúmulo de gás carbônico na atmosfera, ele propiciou que outros seres que ocasionalmente surgiram, que esses outros seres eles pudessem utilizar esse gás carbônico de alguma forma no seu metabolismo, que são os fotossintetizantes na ocasião. A gente sabe que a fotossíntese, as plantas que fazem fotossíntese, elas utilizam o gás carbônico para produção, gás carbônico e água, né, para a produção do seu próprio alimento. Então, a ideia é que os primeiros seres vivos seriam heterotróficos, fermentadores. Produziram gás carbônico em contrapartida. Esse acúmulo de gás carbônico, ele permitiu, na verdade, com que alguns organismos se adaptassem a isso e começassem a utilizar esse gás carbônico para a produção do seu próprio alimento. Surge, então, os seres fotossintetizantes, autotróficos fotossintetizantes. A gente sabe que a fotossíntese ela leva à produção de quê? De oxigênio. Então, a partir desses seres autotróficos fotossintetizantes, houve um acúmulo agora de oxigênio na atmosfera terrestre e propiciou que alguns organismos, ocasionalmente, que surgiram, pudessem utilizar esse oxigênio para a produção de energia no processo de respiração aeróbia, que é o que a gente faz hoje, né? Então, a gente tem uma escala, olha que legal, uma escadinha, né? De ocorrência. Isso daí é a hipótese heterotrófica. A hipótese autotrófica, a única coisa que muda é que os primeiros seres vivos, na verdade, eles eram autotróficos, sintetizantes, viviam no fundo do oceano, não daria para esses seres viverem porque a quantidade de meteoritos que caíam lá grande deixava aquele ambiente extremamente instável. Não tinha vida. Eles falam que a probabilização em condições Eu acho que tá com algum problema no seu áudio, Lorena. Eu não sei se é... Agora sim, eu não sei se é vento no microfone. E agora, galera? Ixi, falei de Agora sim. E Agora agora, sim. então? Fala de novo, então, Antônio, cansei. Então, eu tava conseguindo fazer a leitura labial e escutando uns pedaços. Mas aí, o interessante é que... Aí você completa depois. Essa ordem de fermentador, que libera gás carbônico, fotossintetizante, que usa esse gás carbônico e produz oxigênio, e só depois o respirador, que é quem usa o oxigênio, isso se mantém nas duas hipóteses. O que a hipótese autotrófica sugere é que antes do fermentador tenha existido um quimiosintetizante produzindo biomolécula para que esse fermentasse. Então, é como se a dúvida fosse assim, ó, onde que está o quimiosintetizante nessa escala? Está um pouco antes, está paralelo aqui, está um pouquinho depois. A dúvida é essa, mas essa ordem ela se mantém. Por mais que a gente não saiba... Essa ordem é importantíssima, porque ela é uma ordem muito lógica mesmo, se a gente for pensar, né? Porque é um organismo causando uma modificação que propicia a adaptação de um outro e assim continuamente. E isso acontece o tempo todo. E isso a gente consegue ver no registro fóssil. A gente consegue ver que a atmosfera foi mudando, conforme, né, tem vários gráficos que vão mostrando assim, a composição da atmosfera em gases e essas espécies aparecendo, se diversificando. Então, isso é bem claro, que o fermentador antecede o fotossintetizante, que antecede o respirador. Isso é consenso. Bem claro, exatamente. A gente só não sabe se o quimiosintetizante veio antes do fermentador. Mas existe... Então, aí que eu estava comentando é que a hipótese heterotrófica ela era mais aceita disparado, até que recentemente surgiram algumas
evidências de organismos muito antigos, que são organismos quimiosintetizantes, que são similares a arqueias, que a gente chama, e que são autotróficos quimiosintetizantes. E aí colocou um pouco em dúvida. Então, se a gente pegar exercício, galera, se vocês procurarem exercício de Vecibar de poucos anos, vocês vão ver que eles dão como certa a hipótese heterotrófica. Mas agora, a ciência é linda por isso. Agora a gente não tem mais essa certeza toda, não. Agora a gente acha que pode ser também. Não, eu não sei, na verdade. Eu não me surpreenderia com nenhuma das duas. Eu acho interessante. Certo? E aí chega uma parte que eu acho maravilhosa agora, que é para finalizar, que é beleza. Uma coisa que a gente não tem dúvida é que o primeiro ser vivo ele era procarionte. Para a galera que não é bióloga que está assistindo aí, ó, galera, procariontes seriam tipo bactérias. Então, procariontes são seres que não têm um núcleo definido, tá? Pois é, o domínio arqueia é uma delícia, né? O domínio arqueia. Mas bom, tá? Então, arqueia também é procarionte. Então, a gente sabe que, muito provavelmente, a gente não tem dúvida até pelos registros fósseis, que o primeiro ser vivo ele era procarionte. E aí a gente se pergunta como é que funcionou eucarionte. Eucarionte, para quem não se lembra, são seres com núcleo verdadeiro. São seres que têm uma membrana nuclear delimitando o seu material genético, tá? E tem muitas organelas membranosas. E aí o que a gente acha, o que a gente acredita, é que as células eucariontes elas surgiram a partir de um ancestral procarionte, que era, na verdade, uma célula fermentadora. Tá? Eu acho que vai dar problema de áudio de novo, Lorena, foi mal. Tava começando a sumir igual da outra vez, Ai, por quê? E agora? Não, tava dando pra escutar, eu só tava com medo de sumir de novo igual da outra vez. E agora tá ouvindo? O que eu Sim. tô fazendo de errado? Será? Não sei. Tá, mas vou tentar de novo, então. Ó. Então, o que a gente acha, galera? Se sumir, você me avisa aí, Antônio. Uhum. A gente acha que uma célula procarionte ancestral, ela começou a sofrer dobramentos na sua membrana plasmática. Dobramentos para dentro, que a gente chama de invaginação. Sumiu? Não, tá Sumiu ótimo. ou não? Tá? Bom. E aí a membrana começou a invaginar, fazendo dobramentos, e essas invaginações, elas foram se acumulando até que geraram compartimentos internos. Inclusive, houve a formação da membrana nuclear, houve a formação de organelas que, posteriormente, né, que seriam o retículo endoplasmático, complexo de Golgi, que são organelas membranosas, que é um processo que a gente chama de sistema de endomembranas, ou seja, membranas internas. Tá? E aí a gente tem essa formação inicial. E aí o que dá força, o que eu acho muito legal, o que dá força para isso, é que a composição da membrana plasmática é a mesma, basicamente, da membrana nuclear e da membrana do retículo e da membrana do complexo de Golgi. Tá? Mas o que é mais legal de tudo isso é a hipótese de 1981, né? Uma bióloga chamada Lynn Margulis. Gente, que é lindíssima a hipótese. E assim, eu particularmente, eu não tenho dúvidas, que é muita evidência de que a mitocôndria, vou falar primeiro da mitocôndria, o cloroplasto ele segue a mesma linha, depois a gente fala do cloroplasto, tá? Mas vou falar primeiro da mitocôndria. A mitocôndria seria originada a partir de uma célula procarionte. E a mitocôndria, para quem não se lembra, é a organela responsável pela respiração celular e pela produção de energia das células eucariontes. Tá? E aí, quer falar um pouco, Antônio, sobre isso? Pois é, então, o interessante é porque nessa retrospectiva que a gente fez lá desde a biogênese e biogênese, a gente não tinha falado de nenhuma mulher, né? Essa é a primeira vez que aparece uma mulher nessa retrospectiva científica, assim. E ela, a Lynn Margulis, ela é muito recente. Ela morreu, estava vendo no Wikipedia aqui agora há pouco, ela morreu em 2011, sabe? Ela foi agora. E é uma hipótese muito bem elaborada mesmo, que é essa hipótese de que a mitocôndria, ela já era um organismo procarioto, independente. Na verdade, ela veio de um organismo procarioto independente, a mitocôndria moderna, e aí ela entrou provavelmente nessas invaginações